É isso, vamos começar a falar do Bahia, né, que na sua estreia com o time principal, né, nesta temporada, fez 4-0, um treino de luxo, né, contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova, gols de Eric, né, inclusive estreante, Lúcio Rodrigues, teve gol contra do Sampaio Corrêa e outro estreante, Eric Puga, né, fez aí o quarto gol, dando números finais ao jogo, né, essa boa vitória do Bahia contra o Sampaio Corrêa, 4-0. Bom, Abel Pinheiro, boa noite para você. Né, um jogo que falando dentro de campo, né? Algumas coisas interessantes, né? Novo goleiro, né? O Marcos Felipe aparentemente perdeu o prestígio da temporada passada, e estreantes também estreando bem, né? Fazendo gols, né? O caso do Eric, do Puga, o Nestor também entrou em campo nesse jogo. Mas a gente pode começar falando do início, né? Ali antes do jogo, uma bela homenagem ao Bruno Queiroz. Queria que você falasse sobre isso antes da gente entrar na partida, que foi realmente uma belíssima homenagem ali. Inclusive, o Premier pegou quase tudo ali, né? A transmissão começou bem, um pouquinho antes do jogo, e pegou essa bela homenagem aí dos familiares, amigos, enfim, colegas de trabalho lá do Bahia, ao Bruno Queiroz, né, assessor de imprensa do Bahia, que faleceu na última semana. Legal você ter começado por essa parte, Fábio, que eu tinha me programado, inclusive, para falar sobre isso mesmo. Boa noite para você, boa noite para toda a nossa audiência. Um abraço especial para os membros do Clube 45, nosso grupo de apoiadores. Eu tinha destacado aqui, separado 3 coisas para começar a falar antes do jogo propriamente dito. Uma delas era exatamente sobre Bruno. Até também para dar uma justificativa aqui para nossa audiência, o último telecast eu estava escalado para fazer e não pude fazer. Acabou sendo no final de semana, onde a gente acabou perdendo aqui Bruno, que era um amigo pessoal meu. Então essa perda foi sentida assim especialmente por mim. Bruno, além de ser um excelente profissional, onde todas as pessoas que conviviam com ele ali sabiam da qualidade do trabalho dele, da maneira como ele tinha de conseguir se relacionar com todo mundo. Mesmo antes de ser um profissional do clube, ele era um profissional da imprensa esportiva aqui, era muito respeitado, conseguia entrar em todos os ambientes, conseguia informação. A postura da pessoa de Bruno era algo que era tão diferente nesse meio que ele era muito respeitado, inclusive por rivais. Então ele era muito respeitado quando tinha que ir ao Barradão trabalhar, era querido por setoristas de outros que cobriam o Vitória, por profissionais do Vitória, tinha uma excelente relação com todas as pessoas com quem ele se comunicava. E eu digo que para mim ainda é muito duro falar de Bruno, porque, como eu disse, Bruno era um amigo que frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, então foi linda a homenagem do Bahia, foi mais uma vez uma prova de que o clube deu todo o apoio, toda a assistência para esse cara que era gigante, um cara que representava o torcedor dentro do staff, né, dentro dessa estrutura, e mais do que isso, era uma grande pessoa, um grande profissional, um grande marido, né, eu tive o prazer também de conhecer a esposa dele, Júlia, que é uma excelente pessoa também, trabalha na área de comunicação. Todas as pessoas ao redor sempre falavam muito bem de Bruno. Então, eu fico, inclusive, muito emocionado para falar dele aqui e feliz de ver o Bahia ter dado toda a assistência e, mais uma vez, no jogo de hoje, ter prestado essas homenagens merecidíssimas para um cara que vai deixar saudades, vai continuar em nossos pensamentos, em nossos corações, por tudo que ele foi, por tudo que ele é, por tudo que ele representa. Então, acho que o Bahia foi mais uma vez gigante nessa condução dessa homenagem, além de ter dado todo o apoio e assistência para ele, enquanto ele lutou e descansou, mas vai continuar presente nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Bom, eu queria começar por isso e depois falar também outros 2 fatos aqui, Fábio, que me chamaram a atenção. Assim. Primeiro, na verdade, um fato e um fun fact. O fato é que é muito boa audiência, muito bom público no Bahia hoje na Fonte Nova, 30.800 pessoas, praticamente. Então, assim, para uma estreia do time principal, todo mundo muito empolgado, muito ávido para ver esse time jogar e a torcida compareceu assim em ótimo número, gostei bastante, fica esse registro. A torcida do Bahia é espetacular, né? Ela não precisa ser convidada, ela sempre está presente, então foi muito bacana ver a torcida do Bahia presente no estádio.
E o fun fact, para a gente começar a falar do jogo, antes de começar a falar do jogo, é que eu joguei na base de Sampaio Corrêa. Em 2004, eu tive, na verdade, um teste, fiz um teste. O professor meu, morei no Maranhão em 2004, me viu jogando e aí falou, cara, por que você não faz um teste aqui assim e tal, não sei o que. Ele tinha bom relacionamento, por coincidência o nome do professor também era Rogério, assim como o nome do treinador do Bahia. Mas na época meus pais eram super resistentes a fazer com que eu entrasse nesse mundo do posição, futebol. Ravel Pinheiro, você atuava? Eu jogava meu futebol, guardadas as devidíssimas proporções, era parecido com o de Eric Puga. Eu era aquele cara que corria bastante, jogava pela ponta esquerda, às vezes jogava centralizando, mais ou menos o que Puga e Biel fazem, só que sem o mesmo talento, obviamente, porque se eu tivesse esse talento todo, provavelmente meus pais teriam deixado eu seguir carreira. Mas eu falo isso porque, apesar do Sampaio Corrêa ser considerado um algoz por boa parte da torcida do Bahia, em razão do histórico, sempre foi um adversário chato, chegou a ganhar o Bahia na final da Copa do Nordeste de 2018. Eu, contrariando a maioria da torcida, tenho uma relação especial de carinho pela Bolívia querida, porque é um time que eu cheguei a fazer o teste e tal, acabei nem seguindo, apesar de ter passado no teste, acabei não seguindo porque meus pais não deixaram. Mas eu gosto muito do Sampaio Corrêa e hoje gostei mais ainda, porque o Bahia venceu com autoridade e ele não causou nenhum tipo de dor de cabeça. Bem, podíamos ter o ataque do Sampaio, podia ser Pimentinha de um lado e Ravel Pinheiro do outro. Imagina só. Imagina aí. Muito bem. Bom, falando em audiência, né, em público, bom público também aqui na live, e aí dá aquela reforçada no like, hein, galera? Vamos agora falar do Bahia. Você que está chegando agora, já senta o dedo do like aí, pode comentar no chat, enfim, dá essa moral pra gente, ajuda aí o engajamento e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Bom, falando dentro de campo, Ravel Pinheiro, 4-0, um treino de luxo, dá para se dizer. Até me surpreendeu a facilidade do Bahia, né? Porque, querendo ou não, o Sampaio é um time que há pouco tempo estava na Série B, até caiu, né, da C para D na temporada passada, mas é um time que já vinha treinando há mais tempo, já teve mais jogos oficiais. Achei que o Sampaio talvez pudesse colocar uma resistência maior ao Bahia, e não foi isso que aconteceu, né? O Bahia venceu assim de forma tranquilíssima e acho que não dá nem para dizer que tomou susto em nenhum momento, né? O gol saiu muito rápido, né? O gol do Eric ali antes dos 15 minutos e em nenhum momento ficou a sensação ali que o Sampaio pudesse complicar a vida do tricolor. Nem de longe, Fábio. Assim, foi um jogo muito tranquilo. Eu acho que o Bahia fez o jogo ficar tranquilo, mas a gente tem que destacar também a limitação do elenco do Sampaio Corrêa. Assim, me assustou, porque como eu disse, né? Historicamente, todas as vezes em que o Sampaio joga com o Bahia ali, consegue fazer um jogo duro, consegue ser chato. Pimentinha, que é um velho conhecido aqui da região, sempre costuma ser um jogador agudo, que parte em velocidade, tenta fazer seus dribles ali da ponta cortando para o centro. Mas hoje nada funcionou para o Sampaio, tá? Um time assim muito limitado, tecnicamente me pareceu muito abaixo do que esse time já foi em outras temporadas. E me parece que se eles mantiverem a postura e o desempenho que tiveram hoje contra o Bahia, eles vão terminar a competição assim lá na ponta de baixo. Fiquei com a impressão de que, embora o Bahia tenha vencido com absoluta autoridade e a atuação tenha sido assim irretocável, o Sampaio contribuiu muito para isso com o seu baixo nível técnico. Fiquei com a impressão de que o Sampaio ficou devendo muito e que o Bahia fez o jogo ficar fácil por sua qualidade, independente do Sampaio, né? O Bahia fez a sua parte, mas ficou assim, me chamou a atenção como o Sampaio esteve muito abaixo do que eu imaginava, do que eu esperava que pudesse ser. Avaliando o Bahia diretamente aqui dentro do que foi o time no jogo, Fábio, eu gostei muito, em primeiro lugar, da escalação, né? Vou aqui puxar um abraço. Ontem eu não participei do programa, mas cheguei a mandar para Fred aquilo que eu acreditava que seria o Bahia ideal, o Bahia utilizado por Rogério Ceni, não exatamente o Bahia que eu gosto, mas o que eu acho que Rogério Ceni iniciaria a temporada, né? O time ideal, os 11 ideais, e a escalação foi bem parecida. Acabou não sendo igual, porque alguns jogadores ainda estão fora de combate, né? Exemplo de Santiago Arias e Gabriel Xavier, que sentiram incômodos, né? Um na coxa, o outro no joelho. Mas fora isso, e principalmente ali o meio-campo, ele colocou aquilo que eu imaginava que seria, né? Um meio-campo de centrocampistas, né? Eu costumo dizer assim, utilizar essa expressão, que não são jogadores nem volantes tradicionais, clássicos, como a gente está acostumado a ver no futebol,
nem tampouco também meias armadores com a capacidade mais classicista de conduzir a bola. São jogadores que têm capacidade de transitar no meio, atuando numa fase defensiva, mas também contribuindo ofensivamente. Jogadores leves, mas também fortes fisicamente. Então, o que eu acho que foi o diferencial desse Bahia hoje, Fábio, foi esse meio-campo que atuou com bastante fluidez. Bahia começou a formação inicial e todo mundo estava muito curioso para saber como é que seria isso, se o Bahia jogaria com pontas, se o Bahia manteria o seu padrão do ano passado, que era um padrão mais de toque curto, com jogadores povoando mais o meio-campo, 2 atacantes com menos velocidade, um pouquinho mais de transição em toques curtos, em jogo apoiado. Mas o Bahia misturou um pouquinho das duas coisas, tá? Começou o jogo ali num 4-3-2-1, com o Danilo Fernandes sendo mantido como arqueiro titular, ele que já havia jogado a última partida do Bahia na temporada passada contra o Atlético Goianiense, o jogo que levou o Bahia à Libertadores desse ano, e se manteve na posição titular. Na direita, a primeira novidade, o jovem Cauã Davi, que foi lançado, acredito eu, mais por estar com mais ritmo de jogo. O Bahia vai ter uma maratona de jogos aqui, daqui por diante. Vão ser, se eu não me engano, estava vendo esse levantamento agora há pouco. Se eu não me engano, são 11 jogos em 30 dias que o Bahia vai enfrentar. Uma loucura, né? Uma média superior a um jogo a cada 3 dias. Então, vai precisar muito rodar esse elenco. Acho que, inclusive, o elenco foi pensado para essa maratona que o Bahia vai ter. Um elenco bem robustecido em termos de posições e opções. E aí, Cauã Davi começa hoje, acredito eu, mais por questões de ritmo de jogo mesmo. Um atleta que teve minutagem aí nos jogos iniciais do Campeonato Baiano, deixando Gilberto, acredito eu, para o jogo de domingo contra o Porto, onde o treinador deve rodar o elenco. A dupla de zaga foi Canu e Santiago Rodrigues Mingo, né? Isso porque Gabriel Xavier, que provavelmente será o titular da posição, está indisponível, como eu disse, e aí Canu e os jovens zagueiro argentino estreou hoje, fizeram uma boa dupla de zaga, e na lateral esquerda a gente teve a manutenção de Luciano Juba. Não sabemos ainda se é porque ele é o preferido de Rogério Ceni da posição, isso porque Iago, apesar de recuperado, o departamento de comunicação do Bahia veiculou que ele ainda está em fase de transição. Então, é um atleta que não estava disponível para a partida de hoje. No meio-campo, a gente teve ali essa trinca de meio-campistas, né, com Caio Alexandre jogando ainda como primeiro homem, Eric fazendo a função de segundo homem de meio, mas na verdade numa linha de 3 ali. Esses 3 eles ficavam quase que o tempo todo posicionados, Fábio, em linha. Em determinados momentos, Caio Alexandre recuava para fazer uma espécie de primeiro volante, mesmo que não tenha essas características mais defensivas, mas ele recuava um pouco para fazer essa primeira linha. Mas na maior parte do tempo, o Bahia se defendia nessa linha de 3, com o Eric jogando mais pela direita, o que foi uma surpresa, e pela esquerda a gente teve Rodrigo Nestor, que é homem de meio campo também, jogador canhoto, um jogador que demonstrou hoje muita característica de criação, de construção de jogada. Não é um jogador plástico, mas é um jogador bastante combativo, veloz, dinâmico. Todos os passes dele eram sempre verticais. Eu gostei, inclusive, muito da atuação dele. A gente vai falar daqui a pouco das atuações individuais, mas fiquei bem, bem feliz e satisfeito com a atuação dele. E essa trinca de meio campo deu uma liberdade ofensiva para o ataque, porque conseguiu proteger bem o meio campo. Apesar de não serem jogadores com características assim excessivamente de pegada de defesa, mas funcionou muito bem, apesar de ser o primeiro jogo do Bahia na temporada com esse time principal. O que fez com que o time, Fábio, tivesse uma frente ofensiva mais aguda, mais rápida, mais leve, móvel, e isso se refletiu, inclusive, nas oportunidades de jogo. Né? O Bahia começou com Ademir pelo lado direito, Biel pelo lado esquerdo, e Lúcio Rodrigues fazendo, mais uma vez, a posição de centroavante. O William José não esteve e não estará disponível ainda por um tempo. O treinador Rogério Ceni chegou a dizer na semana passada que ele vai precisar de um pouco mais de tempo para estar aí aclimatado e preparado fisicamente para ajudar o Bahia. Mas o fato é que o Bahia não sentiu falta de William José hoje, não. Esse trio de velhos conhecidos da torcida, por assim dizer, correspondeu muito bem. O ataque talvez tenha sido, junto com o meio-campo, o setor que mais funcionou hoje na partida. E essa partida começou muito fácil, Fábio, como você disse, porque o Bahia empilhou oportunidades. O Bahia começou o jogo já mostrando para que veio, tentando fazer o jogo ficar fácil com vantagem no placar, né, abrindo o placar imediatamente. Então teve a oportunidade aos 5, até no lance que pareceu pênalti ali para mim, não tive a oportunidade ainda de ver os melhores momentos, vim direto do estádio para cá, mas um lance que pareceu ali pênalti, enfim, uma disputa dentro da área. Aqueles lances que a gente fica com aquela impressão, Fábio, de que
se fosse fora da área, o juiz marcava, sabe? E aí aconteceu ali, em seguida, aos 7 minutos, o Bahia teve uma outra chance aos 9, e o Sampaio Corrêa tentando sair daquela teia de aranha que o Bahia formava, mas o Bahia com ímpeto físico, assim, inclusive surpreendente para um time que se reapresentou há pouco tempo, que ainda está em fase de pré-temporada. Gostei muito de como o Bahia se apresentou fisicamente hoje. Enquanto teve pulmão ali, os atletas conseguiram, de fato, pressionar bastante o Sampaio em linha alta. Característica essa que, como eu disse, fica privilegiada pelo fato de você ter pontas rápidos que incomodam a zaga e também um centroavante mais móvel, como é o caso de Lúcio Rodrigues. E dentro dessa pressão, o Bahia consegue abrir o placar aos 14 minutos, numa bola aérea, que parece ser também um dos trunfos desse time, porque hoje o Bahia conseguiu fazer alguns gols de bola aérea, né? Então, dentro dessa perspectiva, o Bahia não só fez gols, como incomodou, e aí aos 14 minutos, num escanteio cobrado por Ademir, na esquerda, no gol da Fonte Nova, para quem acompanha aqui de Salvador e conhece o estádio, o gol da ladeira da Fonte das Pedras, ele cruza no primeiro pau, uma jogada que foi bastante repetida, inclusive, ao longo do jogo, e Eric se antecipa ao zagueiro, o volante Eric, que na sua estreia consegue abrir o placar, ele que está aí na nossa imagem para quem está acompanhando a gente pela live no YouTube, abre o placar, e aí o jogo do Bahia ainda consegue se apresentar mais tranquilo, mais fluido, porque com essa vantagem no placar, claramente o Bahia consegue ainda mais ter capacidade de apresentar o seu melhor futebol e vai dominando o jogo. Tanto que quando o Bahia está descendo para o intervalo só com um placar de 1-0, apesar do Bahia não ter tido assim, grandes chances contundentes, mas parecia um placar magro diante do que se apresentava o futebol, a partida naquele momento. E aí, num desses lances onde o torcedor já está meio que esperando o apito de intervalo, o Sampaio Corrêa tem uma oportunidade de fazer um cruzamento de escanteio, a bola vai passando por toda a zaga, Danilo Fernandes faz uma intervenção, espalma para frente até, e aí o Bahia consegue fazer um bom contra-ataque de Almanac, onde depois da bola espalmada, ela é recuperada pelo jogador do Bahia, que eu não consegui perceber ali no momento quem era, e ele faz o toque, e desse toque é originado um lançamento para Ademir, que ganha na velocidade, e aqui o destaque, né, do futebol solidário coletivo. Ademir até chega, depois de vencer a disputa pessoal ali com 2 zagueiros em velocidade do Sampaio Corrêa, ele chega até a tomar uma decisão que parecia não ser a melhor, tentou driblar o goleiro não foi na dele, mas Lúcio Rodrigues, de maneira muito sagaz, muito inteligente, acompanha Ademir naquele lance e dá a opção para que o ponta-direita tricolor possa servir o atacante uruguaio, que recebe livre em condições de fazer o segundo gol do Bahia, gol que faz com que o placar, naquele momento, se tornasse mais justo e adequado com aquilo que a gente via na partida. Eu pouco mencionei aqui ações do Sampaio no primeiro tempo, Fábio, porque de fato não tiveram. O Sampaio, assim, em nenhum momento conseguiu sufocar o Bahia, incomodar o Bahia, até chegou a fazer algumas sinalizações, mas assim, completamente sem força, completamente sem perigo. Todas as intervenções de Danilo na partida de hoje foram de acordo com aquilo que ele deveria fazer e ele não foi bem testado em nenhum momento. Então, as finalizações que o Scout vai contar e como finalizações no alvo foram finalizações completamente defensáveis e o Sampaio não conseguiu se apresentar bem diante de uma equipe tão forte tecnicamente como foi o tricolor baiano nessa noite. No segundo tempo, a tônica do jogo é muito parecida com o que foi o do primeiro. O Bahia volta para o segundo tempo, para a segunda etapa, pressionando bastante o Sampaio, querendo resolver logo o jogo de imediato, fazendo boas ações. Embora essa intensidade que eu estou dizendo aqui ela existisse, ela não era revertida em pressa. Então o Bahia era um time vertical, um time de troca de passes em projeção, que era algo até que a gente sentia muito falta disso em 2024. Acho que o torcedor do Bahia, que acompanhou bem o time no ano passado, sabe que a gente reclamou muito dessa ausência de dinâmica em alguns momentos. Esse primeiro jogo do time principal na temporada, Fábio, me deu também uma esperança da gente ver um Bahia diferente nesse sentido, porque em vários momentos houve passes projetados da primeira para a terceira linha, passes também desses centrocampistas para os jogadores de ponta, fazendo com que a defesa do adversário tivesse que ficar mais atenta, se posicionando o tempo inteiro, esse balanço de um lado para o outro, fazendo com que o adversário se cansasse na marcação
do Bahia, e eu acho que isso se deve muito ao fato do Bahia ter sido mais vertical e por ter atletas mais agudos. Então o Bahia foi cansando o Sampaio Corrêa, percebi que o Sampaio também, em determinado momento ali, recuou tanto, baixou tanto a linha, porque estava meio que satisfeito com 2-0, assim, levar para casa só esse placar, porque já não conseguia mais combater o ímpeto tricolor. Mas aí, um pouquinho depois já do avançar do segundo tempo, numa falta da direita para a esquerda, já no gol do Dick, Ademir mais uma vez cruza, e a bola aérea tricolor, que vinha funcionando muito bem, o Bahia chegou a incomodar em outras oportunidades. Eric, inclusive, no primeiro tempo, teve um segundo gol de cabeça que acabou sendo anulado, porque o lance tinha sido invalidado já há algum tempo, né, por impedimento. E aí esse lance no segundo tempo valeu. Cruzamento de Ademir, o zagueiro do Sampaio, o jogador do Sampaio Corrêa tenta cortar e acaba empurrando para a própria meta. A verdade é que se ele não tocasse, provavelmente Canu, que estava ali no lance, conseguiria fazer o gol, mas acabou sendo gol contra, e aí naquele momento aconteceu aquilo que o time do Bahia estava buscando, que era conseguir chegar a um placar mais confortável, e aí o treinador Rogério Ceni, inteligentemente, pensando nessa maratona que vai ter, passou a rodar o elenco, Fábio. Dessa forma, os principais atletas, aqueles que já tinham participado e dado suas contribuições, ou outros que não tiveram tão boa jornada, a exemplo de Biel, que a gente vai falar daqui a pouco nas avaliações individuais, ele tirou de campo para trazer atletas que também vão precisar de minutagem, de ambientação, atletas que a torcida também já conhece, a exemplo de Everton Ribeiro e Cauli, principalmente porque daqui a alguns dias, né, daqui a pouco mais de uma semana, a gente tem um Bavi, o primeiro grande desafio da temporada, um time de Série A, né, que o Bahia vai enfrentar, um clássico de número 500, né, da história dos clássicos entre Bahia e Vitória. Então acredito que o Rogério Ceni também tenha rodado o elenco pensando na temporada e pensando, sobretudo, nesse próximo jogo que será logo após a rodada do final de semana contra o time do Porto, aqui de Porto Seguro, interior do estado. Essas mudanças, Fábio, elas diminuíram um pouquinho também a intensidade do Bahia. O Bahia passou a administrar um pouco mais o jogo, passou a ter um pouco mais de cadência, mudou também um pouquinho o perfil em razão das características dos atletas, mas me chamou a atenção a entrada de Eric Pulga, um atleta que quando entrou sob bastante expectativa e até ovacionado pela torcida. A torcida ficou assim muito ansiosa para que ele entrasse. Tinha alguns torcedores no setor onde eu assisto já pedindo a entrada dele desde o intervalo, muito porque Biel não vinha tendo assim uma atuação no mesmo nível dos demais atletas do Bahia. E aí Pulga entrou correspondendo, não só porque fez o gol, a gente vai chegar no gol, mas porque demonstrou bastante vontade, inteligência, não se mostrou tímido, que é algo que poderia ser até natural, né? Tá chegando num clube onde a concorrência por posição vai ser muito alta. Ele estava acostumado a ser protagonista no Ceará, onde ele fez uma excelente temporada, combinando no acesso do Vozão no ano passado. Ele vem para o Bahia para se provar, para provar seu valor, né? E aí ele poderia estar um pouco mais tímido e retraído, e não foi o que aconteceu. Foi um jogador que foi para cima, foi insinuante, contributivo, gostei da atuação dele, e foi coroado com um gol já um pouco mais para o final ali, num lance da direita para a esquerda, onde mais uma vez Ademir consegue receber um passe em projeção desse meio campo do Bahia, que funcionou muito bem hoje, e faz um passe para que Eric Pulga só escorregue ali, né, se jogue na bola para poder confirmar a goleada tricolor, transformando esse 4-0 numa atuação que não só foi muito boa, mas que foi comprovada também com um placar elástico, um placar justo, condizente com o que foi a partida. O esquadrão não teve assim nenhuma dificuldade defensiva, a dupla de zaga se portou muito bem, teve a oportunidade de lançar Cauã Davi no time de cima, né, um jogador que já vinha jogando pelo time que está disputando ali as partidas iniciais do Baianão, e os demais atletas que a gente tinha muita expectativa corresponderam bem, e o que eu acho que ficou de bacana, de legal assim, foi essa estreia tranquila, né, uma estreia que faz com que o Bahia possa ter tranquilidade para trabalhar os próximos dias, possa rodar o elenco, possa se posicionar bem na principal competição regional que a gente tem aqui, que é a Copa do Nordeste. A gente sabe que vale mais do que o estadual, vale mais no sentimento do torcedor, né? Porque o Campeonato Baiano ele dá vaga na Copa do Brasil. Mas no sentido de o torcedor acompanhar com mais afinco, a gente tem a Copa do Nordeste como algo especial, e o Bahia teve uma atuação excelente, com algumas variações, com algumas mudanças de postura, apresentando coisas que até o torcedor mais crítico já gostaria de ter visto no Bahia no ano passado. Então, o ano do Bahia para o time principal, Fábio, começa com o pé direito. Muito bem. Uma mensagem aqui do Igor Santos, né? Você já
de uma palhinha, mas acho que a gente pode desenvolver um pouco mais esse tema. Ele fala que fica a esperança de um Bahia que não fique somente preso a um esquema e os mesmos 11, né? Tanto pelas contratações e pela essa amostra aí desse primeiro jogo, e até pela necessidade, né? Sobretudo nesse início de temporada. Mesmo que o Rogério Ceni tenha seus 11 ali, ele vai ser obrigado a rodar ali. Não tem muita saída, mas o jogo como foi hoje, um time mais vertical, né? Ali jogando com jogadores mais agudos. Será que o Rogério Ceni de fato teve a lição da temporada passada de um time ali de uma nota só, muitas vezes não conseguindo mudar a forma de jogar, e quando mudou, em alguns momentos foi muito tarde, né? Assim, até sem. Foi ali nas últimas ali que o Rogério até tentou ali fazer algo diferente. Será que ele já vai começar ali mostrando um Bahia com mais variações? Dá para acreditar nisso? Hoje foi o primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa. Era óbvio que tinha que ser um time ofensivo, vertical, um time que dava espaço. Ou isso também fica como expectativa para a temporada? Eu acho que ele aprendeu a lição. Obrigado, Igor, por sua participação. Igor, que está sempre aqui com a gente nos telecasts do Bahia. Eu acho que ele aprendeu a lição, Fábio. Fiquei com a sensação de que ele começar o ano, né, a primeira partida do ano, onde se tem a expectativa de que o Bahia já de cara apresente o que tem de melhor, com essa proposta mais aguda, mais vertical, com jogadores que trazem profundidade, né, nas atuações e não ficam tanto naquele futebol meio repetitivo que a gente tinha, de tentativas de infiltração somente pelo meio campo, né, jogadores de pouca velocidade, que em determinado momento da temporada funcionou, mas em outro pareceu repetitivo demais, manjado demais, inclusive até psicografado por todos os adversários. Então eu fiquei com a impressão de que o Bahia, de que Rogério Ceni, ele não vai abrir mão dessa forma de jogar que ele acredita que talvez faça parte do seu DNA, né, de trabalho, mas ele também não vai ficar tão refém disso. Não obstante a isso, ele começou hoje com Everton Ribeiro no banco, com Jean Lucas, que é um jogador mais de pegada pelo meio campo, no banco. Então, eu acredito, ele dá indícios de que esse Bahia mais agudo, um Bahia mais físico, e ao mesmo tempo com mais velocidade, capacidade de transitar pelos extremos do gramado, seja uma resposta ao fato de que ele pensou melhor nessas convicções que ele tinha, nessa proposta, e o fortalecimento do elenco vai dentro dessa característica também, Fábio, de dinamizar, de trazer outras opções de velocidade, mas que tenham também atletas que possuam outras características. O que eu vejo desse Bahia e me anima é ver um Bahia com repertório. Eu cheguei até a dizer em algumas lives no início do ano, na pré-temporada, que eu não via as contratações do Bahia mudando assim o time de um patamar muito grande sob o ponto de vista técnico, mas ele dá uma encorpada no elenco e traz variações que permite o treinador implementar proposta de jogo de acordo com a necessidade do momento. Ou seja, hoje o Bahia precisava ser autoridade por cima do Sampaio Corrêa, o Bahia precisava ser insinuante, agressivo, veloz. E talvez a melhor maneira de você fazer isso não é você fazer um jogo de muito toque curto contra um adversário que vai se fechar, um adversário que vai negar espaço, né? Então, talvez a necessidade maior para você jogar com um time que joga com os 11 atletas atrás da linha da bola é você de fato espetar, de fato você ter atletas que tenham capacidade de romper linha, que faça o passe de primeira, que tenha dinâmica, que tenha essa capacidade de achar o passe que ninguém está vendo. E esses atletas que entraram hoje, eles vão muito dentro dessa linha. Por outro lado, talvez o Bahia precise jogar durante a temporada com atletas que tenham mais capacidade de fazer o jogo construído, de cadenciar a bola, de rodar o jogo e encontrar o melhor passe em projeção de acordo com a característica do posicionamento do adversário no momento. Ainda vai ter momentos como o que eu citei incessantemente na temporada passada, onde o Bahia jogando fora de casa vai precisar ser mais reativo, guardar a posição, ter jogadores mais combativos, e aí a presença de Acevedo, por exemplo, plenamente recuperado, pode ser útil, apesar dele não ter conseguido entrar muito bem hoje, mas vai ser útil para que o Bahia tenha mais uma retaguarda ali defensiva mais bem preparada para espetar atletas em velocidade. Vai precisar ter um centroavante como o William José para poder apelar para a bola aérea em determinados momentos. Isso vai acontecer, né? O Bahia vai disputar, se conseguir avançar as principais competições, o Bahia vai jogar pelo menos 70 jogos no ano. Então o Bahia vai precisar ter uma variação que eu acho que esse elenco traz. Então, mesmo que eu não veja assim
uma elevação de nível técnico absurdo dentro desse Bahia, a partir das contratações que foram feitas, eu vejo algo que talvez seja tão importante quanto, que é a capacidade de você ter atletas que consigam entregar diferentes características ou manutenção de uma proposta de jogo, porque você tem mais de um atleta fazendo aquilo que o treinador gosta e acredita que vai funcionar. É isso. Murilo Nunes fala aqui que o Rogério Ceni ele tem que ter a ideia em dar nó tático nos outros treinadores. Ano passado, depois que todo mundo entendeu como o Bahia jogava, o time foi facilmente neutralizado. Realmente faltou algumas estratégias específicas, né, para um adversário ali diferente, enfim, um contexto, por exemplo, né? Lembro muito o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo. Foi o Bahia de sempre, assim, o Bahia precisando do resultado, né? Enfim, não mudou nada, assim. Parecia que que o Bahia que estava com a vantagem, né? Foi um negócio realmente assustador em alguns momentos, essa dificuldade de ver um Bahia diferente, né? De ter ali alguma surpresa na escalação, enfim, na forma de jogar. Realmente o Rogério Exatamente, até tentou mais ali no finzinho, né, da temporada, mas muito também quando a água já estava... Né? Exatamente, assim, o que eu lembro de vários momentos da temporada onde o torcedor ele conseguia identificar que o Bahia precisava ser diferente e o treinador parecia muito convicto. Não sei se por teimosia, não sei se por ver os treinamentos, as coisas funcionarem bem nos treinamentos, mas o fato é que duas coisas aconteceram muito na temporada passada. Não vou nem falar de Gabriel Xavier aqui, mas duas coisas aconteceram muito na temporada passada por pressão da torcida, e eu falo isso aí com bastante convicção. A primeira é que no finalzinho ali da temporada, o Bahia ainda mudou um pouco seu estilo de jogo, não à toa começou o último jogo da temporada com atletas mais leves ali, atletas que são pontas, né, pelos extremos do campo, que foi assim algo muito difícil de ver, né? Então Ademir começou a titular, em alguns jogos também Biel foi titular, e isso foi a partir do momento onde ele deixou de um pouco de ser teimoso e jogou com uma proposta um pouco diferente. O Bahia respondeu relativamente bem. E o segundo ponto foi a escalação de Lúcio Rodrigues, que assim que chegou, ele também demorou de lançar, né? O Bahia ficou muito refém daquela formação com Tassiano e Everaldo, e o cara precisou desandar, fazer gol com poucos minutos em campo para que ele conseguisse deixar de ser um pouquinho teimoso. Eu acho que o Rogério tem essa marca, e hoje Lúcio não só correspondeu, como começa a temporada de 2025 mais uma vez dizendo para que veio e balançou as redes, apesar de não ter conseguido ter assim, uma grande atuação. Mas o atacante está ali para fazer o que ele fez hoje, o que importa é bola na rede. Muito bem, vamos agora analisar individualmente, né, os jogadores do Bahia. Vamos para o campinho, né? Vamos falar lá. 1 a 1, começando pelo Danilo Fernandes, né, que não tomou gol, né, contra o Atlético Goianiense, não tomou gol contra o Sampaio, 2 clean sheets aí, e Marcos Felipe deve ficar no banco por um bom tempo, né? Vai ficar no banco, porque Danilo, apesar de não ter sido muito testado nesse jogo de hoje, contra o Atlético ele até foi. No jogo de hoje, pelo nível técnico do adversário, pela proteção defensiva do Bahia, ele praticamente não foi testado, mas ele passa aquela segurança que você percebe que ele é um líder dentro de campo, né? Então isso é muito importante, porque o zagueiro olha para trás e ele fala, pô, eu tenho aqui um goleiro que ele vai intervir se e quando necessário. Ele fica orientando bastante a dupla de zaga. Eu gosto de ficar percebendo esses pequenos detalhes do jogo, Fábio. Eu percebia que em vários momentos ele ficava ali orientando o Santiago Rodrigues Mingo, né, para poder o atleta também perceber algumas coisas, algumas particularidades do nosso futebol. Então, Danilo, ele fez o que tinha que fazer. Eu não consigo colocar a nota dele aqui como uma avaliação super positiva, porque ele não foi testado para tal, né? Então eu vou colocar aqui um verde musgo, bem característico do que foi o início da temporada, dentro do que foi o jogo de hoje. Ele fez as intervenções que precisava. Em determinado momento ali do segundo tempo, ele fez uma reposição de bola que foi meio estranha, um pouco perigosa, acabou não resultando em nada para o Sampaio, mas talvez tenha sido o único pequeno deslize que ele cometeu no jogo de hoje. No mais, ele teve uma atuação bem segura e, para mim, até que o Bahia contrate um goleiro, que para mim precisa contratar, tá? Independente de qualquer coisa, acho que o Bahia vai para uma temporada cujo desafio técnico exige a presença de um goleiro experiente, tarimbado, que possa dar ainda mais segurança para esse sistema defensivo. Danilo Fernandes é o titular da posição enquanto esse atleta não vier. Então, verde musgo para o nosso arqueiro tricolor. Inclusive teve informação nessa semana, né, que o Bahia estava atrás de Paulo Lopes,
lá ele, né? Mas enfim, Lá o goleiro do Girona, né? Que jogou numa série, na Roma, enfim, teve passagens pelo Tottenham também. Durante a semana, foi, 2 nomes surgiram, Fábio. Esse foi o que acabou tendo mais burburinho, porque supostamente ele não teria vindo por uma questão familiar. Me parece que a família não quis que mudar, ele viesse atuar no Brasil, a família não quis, e aí nessa hora acaba influenciando muito quem é casado. Eu não sou casado, mas quem é casado sabe que nem sempre as coisas são tão simples de tomar decisão. Você não pode pensar só individualmente, tem que pensar coletivamente. E o outro nome havia sido de um goleiro argentino, se não me engano, o goleiro do Talleres, de Córdoba. Guido, me parece que é o nome dele, mas esse burburinho ele foi rechaçado por alguns comunicadores aqui, influenciadores do Bahia aqui na mídia local, de que esse interesse, na verdade, não teria existido. Então o Bahia segue à procura de um goleiro para o seu time titular. O Keylor Navas, né, que é um goleiro de Copa do Mundo e tal, ex-Real Madrid, foi para o News Old Boys. Você gostaria dele no Bahia? Ou tá mais para lá do que para cá? Uma fonte me disse, Fábio, que ele foi oferecido ao Bahia há mais ou menos 2 semanas. Mais ou menos, pouco mais de 2 semanas ele havia sido oferecido para o Bahia, mas que o salário dele estava na casa dos 2 milhões de reais, para a pedida do Bahia. Me surpreende, máxima. Inclusive, essa assinatura de contrato com o Newell's Old Boys, porque na cidade de Rosário, na Argentina, né? Porque me parece que o futebol argentino não pratica essas cifras, né? Talvez o fato do Bahia pertencer ao Grupo City inflacione a pedida, mas eu acho que é um goleiro que tem uma carreira, tem um nome, tem serviços prestados ao futebol. Não sei se ele se encaixa no perfil de jogo do que é o Bahia. O Bahia precisa de um goleiro que jogue bem com os pés. Keylor Navas, pelo que eu acompanhei, é um bom goleiro debaixo das traves, né? Não sei se seria o perfil ideal, mas uma contratação desse calibre a gente nunca vê com maus olhos, né, Fábio? Que ele seja feliz no Newell's Old Boys, mas eu acho que eu gostaria, sim, de vê-lo aqui no Bahia. Tem questão que jogou pouco nos últimos anos, né? Então, talvez o Bahia esteja precisando mais de alguém, uma sequência, né? Não para chegar, pegar ritmo, aí falha 1 ou 2 jogos, aí adianta de nada, né? Fora que Danilo Fernandes já tem 36 anos e Keylor Navas já também não é mais um old boy do que um Newell's, né? Então talvez o Bahia precisasse de um goleiro mais jovem, pensado para temporadas futuras. Muito bem. Vamos para a análise da zaga, né? Canu e Mingo. Estreante Mingo hoje aí. Dupla de zaga formada por um zagueiro já conhecido da torcida do Bahia e um zagueiro estreante. Canu hoje teve uma atuação muito legal. Gostei da atuação dele. Mostrou as características daquilo que a gente já sabe que ele pode oferecer de melhor. Um zagueiro com boa saída com os pés, organiza bem a defesa, também possui esse espírito de liderança. Às vezes é frio até demais, às vezes o torcedor do Bahia fica até um pouco preocupado com o excesso de autoconfiança que ele demonstra, mas o fato é que Canu hoje teve uma boa atuação e nessa linha de 3 defensiva que o Bahia fez, eu até acabei esquecendo de pontuar um pouco isso no tactics do Bahia hoje, mas o Bahia em alguns momentos se portava ali numa linha de 3 defensiva, com o Cauã afundando mais para o lado direito, Canu centralizando, Santiago Mingo abrindo mais para o lado esquerdo, dando liberdade para Juba jogar espetado, e Canu ficava responsável por fazer essa transição do primeiro passe ali e fez muito bem. Gostei muito da atuação dele. Para ele eu vou dar um verde mais verde. Gostei bastante da atuação dele. Já no caso de Mingo, um pouquinho discreto, ainda um pouco tímido pelo que eu percebi, ainda tentando se ambientar, arriscou alguns passes, não foi feliz na maioria deles, mas deu bastante segurança no sistema defensivo do Bahia, cortou bolas quando foi preciso, em determinado momento ali, no primeiro tempo ele chegou a se atrapalhar, mas no mesmo lance se recuperou. Gostei da atuação dele, é um zagueiro jovem, promissor, pensado também para um projeto de longo prazo no Bahia. Esteve um pouco abaixo de Canu, mas nada que desmereça e desqualifique a atuação dele hoje não. Eu vou de verde musgo para o zagueiro argentino. Muito bem. Quando o Gabriel Xavier estiver à disposição, a zaga ideal para você é ele, Mingo? Exatamente. Gabriel Xavier e Santiago Mingo. Eu gosto muito dessa ideia de você ter zagueiros com o pé dominante em seus respectivos lados. Então, Gabriel jogando de zagueiro central e Santiago Mingo jogando pela quarta zaga, né, como diriam os mais antigos, ali do lado esquerdo. Eu acho que isso vai dar facilidade de saída, vai dar segurança.
e uma dupla de zaga jovem, que à medida em que passe o tempo também, eles tendem a se aperfeiçoar para poder fazer essa zaga jogar junta por muito tempo. E Canu como uma boa opção imediata, tá? É um zagueiro que já teve seus momentos um pouco mais difíceis no Bahia, mas a temporada de 2024 de Canu foi boa. Ele acaba perdendo a posição mais porque vem um zagueiro de melhor nível técnico, um zagueiro também pensado no projeto, mas isso não significa que ele seja um atleta descartável no plano de jogo de Rogério Ceni, não. Para mim, ele se transforma no reserva imediato dos dois, por ter essa facilidade de jogar dos dois lados da zaga. Inclusive, Canu ficou com verde mais verde na atuação de hoje, e a tendência natural é que ele perca a posição para Gabriel Xavier quando o mesmo estiver disponível. Muito bem, então avaliação máxima aí para o Canu, né? O verde mais claro e o verde musgo aí para o Mingo. Bom, a galera gostou do Mingo aqui, viu? O Beni Blanco gostou, o SMB Verso também gostou aí da atuação do Mingo. A galera aprovou a estreia do zagueiro argentino. É um Bom, vamos ótimo para zagueiro. as laterais. A principal surpresa na escalação, né? O Cauã Davi, não é isso? Isso. Já havia jogado os primeiros jogos do Baiano e hoje foi titular e o Gilberto ficou no banco. Foi o quê? Questão física para o Gilberto não entrar? Eu acredito, Fábio, que isso está mais associado ao fato de que o Bahia vai precisar mesclar um time mais experiente no jogo de domingo. Então, nesse sentido, é mais interessante. O pensamento, eu estou tentando fazer uma dedução do pensamento de Rogério Ceni, que é melhor que ele lance um lateral inexperiente no meio daquilo que ele tem de melhor, como elenco, como pensamento de proposta, uma vez que hoje provavelmente o Bahia entrou ali. Talvez Everton Ribeiro seja o único jogador que esteja entre os 11 principais que não atuou hoje no que o Bahia tinha à disposição, tá? Sem considerar os atletas que estavam indisponíveis. Então é mais fácil você lançar um Cauã no jogo de hoje do que lançar num jogo de domingo com atletas que ainda vão precisar buscar seu espaço, que vão buscar ritmo de jogo, entrosamento. Fica mais fácil para o atleta entrar nesse contexto do que entrar num contexto onde vários outros atletas ainda precisam se ambientar. Então, eu acho que deve ter sido por isso que Gilberto foi preterido, e preterido, na minha avaliação, assim, por um bom motivo. Eu acho que domingo a gente vai precisar mais de Gilberto do que precisaríamos no jogo de hoje. Então, eu acho que foi por isso a estratégia de Rogério. Cauã não comprometeu, né? O primeiro tempo dele foi um pouquinho mais abaixo, melhorou no segundo, foi mais orientado ali. Vi em vários momentos Canu orientando bastante o posicionamento dele, tentando tranquilizá-lo. Em alguns momentos ele parecia ainda afobado, nervoso, muito em razão da idade. É um atleta muito jovem, com muito potencial, zagueiro de origem, mas que tem sido lançado aí nessas primeiras partidas como lateral direito. Vejo muito potencial em Cauã e acho que hoje eu vou de razoável para ele e não comprometeu. Acho só que tecnicamente a gente teve atletas num nível melhor no dia de hoje, mas gostei da atuação dele e vai trabalhar esses aspectos que são naturais da idade, né? Como eu disse, essa ansiedade de tentar se provar logo, e enfim, mas por outro lado é um garoto de muita personalidade. Acho que a tendência é que a gente precise dele também ao longo do ano, né? Você tem áreas de Gilberto ali, mas eventualmente com essa quantidade de jogos, ele pode entrar no decorrer de uma partida, e é bom saber que a gente tem essa joia à disposição no elenco. Vou de razoável para ele, acho que ele tem potencial aí para jogar ainda por um bom tempo no Bahia. Luciano Juba, eu achei um atleta bastante contributivo, bem da característica do que Juba é, assim, no que para mim Juba tem de melhor, como eu disse, né? O Bahia chegou a fazer essa linha de 3 hoje, dando mais liberdade para ele, diferente do que foi no ano passado, onde ele guardava mais a posição, né? Independente de jogar Arias ou Gilberto, era Juba quem ficava mais, fazendo essa retenção em 3, né? E dando liberdade para o lateral direito. Hoje foi um pouco diferente. Juba teve mais liberdade para apoiar e contribuir. Para mim, essas são as características que o lateral esquerdo tricolor tem de melhor. Conseguiu fazer algumas boas triangulações, algumas boas trocas de passe, apareceu muito durante o jogo. Inclusive, teve um lance ali que ele marcaram o impedimento dele ali, resultaria num gol do Bahia. Eu achei bem questionável vendo do estádio. Não assisti ainda os melhores momentos, talvez se tinha sido impedimento ou não, mas ele me pareceu em condição legal. E o fato é que ele teve uma atuação assim legal, bacana. Para Juba, eu iria de verde musgo. Muito bem, então verde musgo aí para o Juba. Vamos para o meio de campo, né? Hoje
dos conhecidos, tivemos apenas o Caio Alexandre, né, da temporada passada, e 2 estreantes, Ravel Pinheiro. É, verdade. Antes disso, o Benny tá dizendo aqui no chat que o lance estava em condição bem legal. Obrigado aí, Benny, por sua contribuição. Então, assim, o que endossa é isso que eu falei, assim. O Juba contribuiu ofensivamente e o Bahia acabou sendo prejudicado por essa intervenção errada da arbitragem. Estreantes hoje no meio-campo do Bahia, a exceção de Caio Alexandre. Vou tomar liberdade, inclusive, para avaliar os três, tá, Fábio? Porque eles se complementaram nessa atuação de hoje. Como eu disse, esse meio-campo do Bahia funcionou muito bem hoje. Fiquei com a impressão, assim, de que rapidamente os atletas pegaram o que precisavam fazer, tinham sinergia, pareciam até que jogavam juntos há mais tempo, que nem era a primeira partida dessa trinca. Então eu fiquei bem empolgado, assim, gostei muito do que vi. Achei que Caio Alexandre recuperou na atuação de hoje, pelo menos, a sua melhor forma, aquilo que a gente chegou a ver ele desempenhando no início da temporada passada, aquilo que o torcedor do Bahia sabe que ele sabe fazer de melhor, né? Que contribuiu com assistências, até com gols no início mais da temporada passada. É um atleta que a gente deposita muita expectativa, porque sabe do potencial que ele tem, e hoje ele conseguiu entregar um bom rendimento, um bom desempenho, deu muita dinâmica no meio campo, conseguiu achar alguns passos em projeção, ao mesmo tempo em que a defesa não foi tão testada, mas ele estava ali quando precisou. Eu vou de verde musgo para ele também. Gostei muito da atuação de Eric. Eric demonstrou ali duas características que me parecem fundamentais nessa proposta de jogo do Bahia. A primeira que eu vou destacar aqui é o jogo aéreo, tá? Por quê? Porque o Bahia no ano passado sofria muito com essa baixa estatura dos atletas. Os atletas, assim, por serem baixos, o Bahia sofria muito com bola aérea, parecia que nem todos também tinham boa impulsão. E Eric já chega dando seu cartão de visita, fazendo um gol de cabeça, e como eu disse, ainda teve um outro gol de cabeça anulado, e não foram só esses, tá? Várias disputas aéreas ele venceu, conseguiu contribuir. Um atleta também muito maduro já, com muita tranquilidade em campo, desfilou em campo, assim. Achei que ele teve, de fato, uma noite bem feliz, né, na sua atuação. Achei que ele deu uma proteção legal e conseguiu também fazer essa transição do setor defensivo para o ofensivo, né? Como eu disse, Fábio, esses atletas, eles não são volantes, eles são jogadores de meio campo que têm capacidade de pisar em todas as áreas. Então, Eric originalmente começou hoje pelo lado direito, em determinados momentos estava tomando bola do lado esquerdo, em outros momentos ele vinha para a cabeça de área fazendo esse papel de primeiro homem, em alguns momentos carregando a saída de bola do Bahia. Então, assim, eu gostei bastante da atuação dele. Eu vou com um verde mais verde para Eric, achei bem, bem legal. Mas melhor ainda do que esses dois que eu mencionei anteriormente, para mim, foi o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor me surpreendeu, assim, muito positivamente. É um atleta que eu não tenho tanta expectativa, para ser sincero, do jeito que ele veio, pelos valores que veio, eu não tinha, assim, tanta expectativa de que ele já correspondesse tanto no primeiro jogo. Eu acho que ele poderia ser um jogador para contribuir. E assim, a minha impressão da partida de Rodrigo Nestor hoje, Fábio, foi a melhor possível. Se ele desempenhar ao longo do ano a bola que ele jogou hoje, o papel que ele fez hoje, eu vou te falar que assim, é um franco favorito para ser um titular ou pelo menos um 12º jogador dessa equipe. Nestor deu dinâmica, conseguiu fazer boas triangulações pelo lado esquerdo, finalizações de fora da área, que eu acho que o torcedor do Bahia sentiu muito falta disso ao longo do ano passado. E ele foi um atleta que conseguiu ter essa capacidade de não só proteger o Bahia defensivamente, porque ele também fez parte desse modelo que sufocava o adversário, que roubava a bola, mas principalmente ser um atleta agudo, que conseguiu servir Biel, que conseguiu servir Juba, que conseguiu servir Pulga. Então eu fiquei com a sensação de ser um atleta assim que tem muito para ajudar o Bahia. Se mantiver o desempenho que teve hoje, eu acho que a expectativa é a melhor possível. Ele só não será o melhor em campo, spoiler, porque nesse trio de ataque a gente teve um atleta que fez a diferença hoje. Muito bem, só para confirmar a nota do Caio Alexandre, Ravel, foi o verde mais verde, musgo. Né? Verde musgo, verde musgo. Isso. Muito bem. E uma coisa interessante desse meio de campo, né? Ano passado a gente sentia, sobretudo, o Caio Alexandre e o Jean Lucas, né? Ali meio como intocáveis, né? Até tinham jogadores que poderiam substituir, mas eles estavam no status ali que dificilmente o Rogério Ceni ia mudá-los, né? E agora, com essas novas contratações, os caras vão ter que ter uma outra postura, né? Porque não vai ser tão fácil como foi ano passado manter a titularidade, né? Então acho que isso dá um nível de competitividade ali, sobretudo nesse setor ali,
interessante, né, Ravel? Exatamente, Fábio. É muito na linha do que eu falei, assim, né? Os atletas que antes tinham cadeira cativa pelo modelo de jogo do Bahia, né? E por qualidade técnica, agora eles vão ter que suar um pouco mais a camisa aí para poder manterem suas vagas no time titular, né? Chegam alternativas que fazem com que o treinador tenha agora um doce problema e alternativas para pensar o jogo, né? Como eu disse aqui, né? Você tem um time que hoje se portou tão bem fisicamente, tinha tanto volume e criatividade, apesar da juventude, que até, por exemplo, o Everton Ribeiro, que a gente sabe que é um craque, que vai desequilibrar, que vai contribuir muito para o Bahia na temporada, mas ele não vai poder ficar, por exemplo, achando que só o nome vai escalar, porque você tem jogadores que entraram hoje já dando sinais do que para que vieram, né? Então, acho que isso aconteceu principalmente na dupla de volantes. Caio Alexandre e Jean Lucas são jogadores que podem e vão ajudar o Bahia, acredito, mas agora tem boas sombras, para falar o mínimo, né? Então são atletas que com certeza vão ser impactados por essa concorrência e eu espero que sejam positivamente impactados. O Bahia só tem a ganhar com isso. Muito bem, vamos para o ataque. Vamos começar com o Ademir. Hat-trick de assistências hoje. Exatamente. Craque do jogo, melhor em campo, já que a gente está falando de Ademir, um atleta que participou aí, né, dos gols do Bahia de um modo geral, então um atleta que contribuiu demais, né? Sempre aquele Ademir que a torcida do Bahia já conhece, correndo bastante, se esforçando bastante, chutando bola para lateral, sendo agudo, tentando bastante, nem sempre acertando, mas hoje acertando muito mais do que errando. Um atleta que foi muito importante para a construção do placar, um jogador que tende a ser muito útil para o Bahia, porque é um jogador de velocidade, um jogador canhoto, de pé trocado, né? E hoje ele teve a inteligência, a lucidez e a felicidade de contribuir nos gols do Bahia, e para ele não só o verde mais verde, como a condição de melhor jogador em campo na partida. Muito bem, então vamos já destacar aí o nome do Ademir como o melhor jogador em campo aí na goleada do Bahia contra o Sampaio Corrêa. Bom, e o Biel? O Biel errou demais, né? Biel, infelizmente, fica como destaque negativo desse Bahia de hoje. Se Biel tivesse estreando no Bahia, eu não pesaria tanto a mão na minha avaliação. Mas eu vou trazer esse laranjinha para ele de jogou mal, porque é um jogador que já está na casa, um jogador que já conhece o elenco, já conhece a torcida, já conhece o gramado, está acostumado a jogar na Fonte Nova. E eu fiquei com a sensação de que ele ficou devendo. Inclusive, a torcida chegou a perder um pouquinho a paciência com ele, e aí eu sou contra, tá? Primeiro jogo da temporada, é um atleta que vai ser útil, um atleta que já deu aí muitas alegrias ao torcedor, que com a temporada instável como ele teve no ano passado, por mais atuações e lesões, figurou no top 5 de participações para gol no esquadrão. Então eu acho que é um atleta que pode e deverá render, né? Poderá contribuir. Mas hoje, infelizmente, teve um pouco abaixo, assim. Talvez a concorrência não tenha feito tão bem para ele psicologicamente, porque foi um atleta que se mostrou muito ansioso por tentar acertar jogadas e com isso errava muitos passes e finalizações, em alguns momentos também ficando impedido. Então, fiquei com a sensação de que Biel foi o único jogador que ficou assim devendo de fato no Bahia de hoje. Então, para ele vai um laranjinha com votos de que ele possa mostrar o seu melhor futebol nas próximas oportunidades que tiver. Eu gosto muito do atleta. Muito bem, para finalizar o time titular, temos Lúcio Rodrigues, que balançou as redes, né? Balançou as redes, fez o segundo gol do Bahia já no final do primeiro tempo. É um atleta que o que eu mais gosto nele assim é essa característica de luta, de briga, de estar sempre incomodando o adversário, tá sempre enchendo o saco, às vezes até um pouco afoito, chuta a bola meio de longe. Tomou um cartão amarelo meio desnecessário hoje, ali no momento onde toda a defesa do Bahia estava bem postada, o placar já estava dilatado, mas isso é o combo Lúcio, é o cara que vai contribuir muito, ajudar muito, resolveu várias partidas para o Bahia ano passado, entregando vários gols, e de vez em quando tem uns deslizezinhos ou outro, que talvez seja natural da idade, é um atleta muito jovem ainda, vai dar muitas alegrias para a torcida do Bahia. Eu vou dar um verde musgo para ele aí, acho que a atuação dele na média, no geral, foi boa, e ele ainda foi coroado com esse segundo gol, onde ele teve muita inteligência para finalizar no lugar certo, tá? Porque quando a Ademir dá o passe, ainda tem dois jogadores ali, um principalmente embaixo da trave do Sampaio Corrêa, tentando fazer ali a premeditação de onde ele vai chutar, mas ele inteligentemente finaliza sem chance, inapelavelmente, e ele tá ali para isso.
é o jogador do Bahia que tem conseguido se posicionar melhor aí nessa faixa do campo. Então, gostei da atuação de Lúcio, apesar de saber que ele ainda precisa melhorar algumas questões aí comportamentais, talvez, dentro de campo, mas é um atleta que consegue entregar gols, é o mais importante, verde musgo para ele. Nos últimos 5 jogos da temporada passada, ele tinha feito 3 gols, né? Em 3 desses 5 jogos, ele balançou as redes, começa o ano balançando também. Acho que dos jogadores do Bahia, talvez seja o que mais cresça, né, nessa temporada. Né? O jogador 21 vai para 22 agora, vai ter o William José ali também como companheiro de equipe, né? Então, é um jogador aí que, inclusive, deve evoluir bastante aí no decorrer dessa temporada, o glorioso uruguaio Lúcio Rodrigues. Indo para a Tem muita seleção margem também, para né? crescimento. Tem muita margem para Isso. crescimento, Fábio. É um atleta que, assim, no seu primeiro meio de temporada no Bahia, que ele chegou na janela do meio do ano, é um atleta que já entregou 7 gols no Campeonato Brasileiro, né? O principal campeonato do país e um dos principais campeonatos do continente. Então, um atleta jovem ainda que já chega entregando essa quantidade de gols, né? Mudando a postura do time. Eu lembro que quando o Lúcio Rodrigues chega naquele Bahia do ano passado, muito se falava do Bahia ser um time um tanto sem alma, um time meio blasé, e ele destoa disso tudo, né? Contrasta com isso tudo, e talvez essa energia, essa gana dele até tenha contagiado positivamente alguns atletas, porque o Bahia cresce a partir da entrada de Lúcio. Então eu concordo muito contigo de que é um jogador que tende a crescer, especialmente porque nesse ano ele não necessariamente precisa chegar como uma solução, né? Pelo contrário, ele vai ter ali um centroavante experiente brigando com ele pela posição, que vem com status de titular, e essa concorrência e ao mesmo tempo os aprendizados dos treinos do dia a dia podem ajudar o atacante uruguaio a render. Lembrando que ele é um jogador que também faz o lado direito do campo, né? Então é um jogador que pode ajudar o Bahia em várias circunstâncias de jogo. Muito bem, então titulares avaliados, né? Quase todo mundo com verde, né? Entre verde musgo e o verde mais claro ali, exceção do Cauã, né? Lateral direito ficou com um razoável ok ali, amarelinho, e o Biel ficou com o laranja, né? Do jogou mal, não foi uma noite boa aí para o Biel. E dos jogadores que entraram no decorrer da partida, além do Pulga, né? Que fez gol e tal, a galera aqui nos comentários também gostou bastante dele. Quem mais se destacou? Vamos lá. Pulguinha, como eu vi alguns torcedores falando hoje na arquibancada, foi dentre os atletas que entraram aquele que teve o maior destaque. Volto a dizer que não só pelo gol, né? Conseguiu ser bem agudo, dar andamento a algumas jogadas que Biel, infelizmente, não conseguiu hoje. Então, o lado esquerdo do ataque do Bahia melhorou bastante ali com a entrada dele. Então, eu acho que ele vai. Eu vou dar essa moral para ele aqui de colocar o verde mais verde para ele. Assim, acho que foi uma atuação dentro do sarrafo que a gente está colocando para esse primeiro jogo, uma atuação bem, bem bacana mesmo assim dele. Cauli, Everton Ribeiro e Jean Lucas, todos eles vão com razoável, tá? Eles tiveram menos minutos para jogar e quando entraram mais com o Bahia pensando em administrar o jogo, administrar energia, força física, então foram atletas que não só não fizeram nada especial, como também não comprometeram, ficaram dentro da média. E usando o mesmo parâmetro que eu utilizei para Biel, eu vou dar um laranjinha também para Acevedo, tá? É um jogador que assim eu pessoalmente gosto muito, tenho muita expectativa por ele. Eu gosto dessa ideia de você ter no elenco um jogador que tenha mais característica de volante, de proteção da zaga. Eu acho que o Bahia vai precisar disso durante a temporada, inevitavelmente. Acho que se Acevedo tivesse estado disponível no esquadrão no ano passado por mais tempo na temporada, o Bahia teria sofrido bem menos. Acho que Caio Alexandre teria ido para o banco mais cedo do que foi. Então é um jogador que eu conto muito com ele, tenho muita expectativa de que ele contribua para o Bahia, né? E o Bahia também pensa nisso, não à toa fez um investimento pela manutenção dele aí após encerrado o empréstimo com o New York, né? Então é um jogador que eu espero muito, mas hoje esteve um pouquinho abaixo, dentro dessa mesma perspectiva de você levar em consideração que é um atleta que já está há mais tempo na casa, que teve ali um tempo de preparação, enfim, a gente tem a expectativa de que a Acevedo possa ir melhor nos próximos jogos. Muito bem, então dos reservas, né? Melhor atuação ali do Pulga. E aí ficou no razoável, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli. Avaliação negativa ficou com o Acevedo ali com laranjinha
do jogou mal. Agora vamos para Rogério Só para não Ceni. deixar de pontuar, sim, Fábio, uma coisa importante, apesar desse amarelo aí, Cauli me deu um drible desconcertante no jogador do Sampaio Corrêa ali no segundo Benny tempo. Blanco deixou o cara com aqui. as duas mãos no chão. Esse é outro atleta que a gente tem muita expectativa de que esse elenco mais incrementado possa fazer com que ele tenha mais tranquilidade para trabalhar, se desenvolver, voltar a mostrar o seu melhor futebol, que a torcida do Bahia já conhece, porque Cauli é um craque, a gente sabe disso, é um jogador que já tem serviços prestados pelo Bahia, e essa jogada dele hoje foi uma jogada que lembrou os velhos tempos de Cauli, o mago Cauli, que a torcida do Bahia tanto gosta, que tem crédito com a torcida, é um jogador que tem o carinho da torcida, e aí ele fez um senhor drible ali, gostei bastante desse lance. Muito bem, então todos os jogadores analisados, né? E hoje não vamos analisar Everaldo e Tassiano, né, Ravel Pinheiro? Faz tempo que não. E nem vamos chorar a falta de Estupiñán. E nem vamos chorar. Everaldo estava no banco hoje, né? Tava no banco. Deixa eu confirmar aqui se ele tava no banco, mas eu acho que ele tava no banco. É um atleta que, inclusive, recentemente perguntaram a ele se ele ia sair do Bahia, ele falou, vou ficar. Tava assim no banco. Acho que pode ajudar, inclusive, tá? Eu acho que dentro desse contexto que a gente tá vendo de um Bahia que vai jogar muitos jogos, se ele for escalado na posição dele, eu acho que ele pode ajudar. Não tem necessidade de Everaldo jogar na ponta direita como jogou no ano passado. Muito bem. Bom, agora é Rogério Ceni, né? Os titulares ali quase todos com o verdinho. O Rogério Ceni também? Sem dúvidas. O Rogério Ceni hoje merece o verde mais verde, porque eu acho que ele acertou tudo que tinha que fazer, tá? Ele lançou a campo um Bahia que jogou muito bem, um Bahia muito bem postado, posicionado, que não deu chance ao adversário, que deu a resposta no placar, ou seja, a torcida do Bahia em nenhum momento hoje teve que se preocupar com o jogo, muito pelo contrário, em determinado momento ali, a gente já começou a ver um burburinho de pensamento no Bavi, ou seja, o jogo estava tão dominado e colocado numa condição tão favorável que o torcedor, ele meio que, de uma maneira tranquila que eu estou dizendo, ele meio que se desligou até do jogo, já pensando nos maiores desafios que virão nos próximos dias. Eu acho que isso é mérito do comandante tricolor, que a gente já criticou muito aqui, mas hoje eu acho que ele não só não inventou, como colocou um bom Bahia em campo e soube também ter inteligência para poder gerir a minutagem dos atletas ali, fazendo substituições já aos 15 do segundo tempo em diante, né? Então eu acho que ele teve assim, de fato, um bom gerenciamento do elenco e os jogadores entraram bem, entendendo bem a ideia, funcionando bem as propostas de jogo. A gente percebe que ainda falta alguns pequenos ajustes finos decorrentes de entrosamento, isso seria absolutamente natural, tendo em vista ser o primeiro jogo do time no ano. Esse time está treinando junto há 14 dias apenas, né? Então é óbvio que a gente vai ver evolução nesse aspecto. Então eu não tenho o que falar de Rogério Ceni a não ser coisas boas hoje, né? O comandante do Bahia fez para mim todas as mudanças da maneira como tinha que ser, a gente viu variação, viu um Bahia atuando bem. Hoje, verde, bem verde para o nosso Senner. Hoje ele foi mais Senner do que Ceni. Muito bem. Bom cartão de visitas, né, do Rogério Ceni aí nesse Excelente. primeiro jogo, nessa temporada, né? Aí depois de muitas críticas aí no final de 2024. Quem está por aqui é Cássio Zirpoli. Ele falou que foi jogo de pré-temporada, tá? Venceu fácil, realmente, né? O Fortaleza também, né? Que a gente analisou agora há pouco. Mas o Bahia foi um placar mais elástico, né? Com o Sampaio, com o Voinho nunca é pré-temporada. Com o Voinho a gente não pode brincar no ponto, não. O Bahia fez o que tinha que fazer. Muito bem. Então é isso, né? Passada a régua no Bahia, agora o foco é Campeonato Baiano, né, Ravel? 2 rodadas, o Bahia não venceu. Então é bom abrir o olho, né? Jogar a sério aí, porque ficar fora das semifinais também é algo que não está nos planos. Né? 3 jogos, um empate, uma derrota. Na verdade, um empate, 2 empates e uma derrota, né? Então, fica aí o ponto de alerta, né? 2 pontos apenas em 9 jogos. O campeonato ainda está muito no início, né? Na verdade, é um problema que é um campeonato curto, na verdade, analisando sobre essa perspectiva de pontuação, não é problema, porque eu falo, para mim, o campeonato estadual não tinha que valer de nada, e a única coisa do porquê ele vale é porque dá vaga na Copa do Brasil. Então, pensando nisso, o Bahia agora vai ter que correr um pouco contra o tempo perdido mesmo, rotacionando o elenco, girando mesmo, colocando
atletas do time principal para vencer o Porto. O Bahia tem que vencer o Porto no jogo no domingo, às 16 horas. É muito importante isso. E também, em seguida, tem o Clássico Bavi também valendo pelo Campeonato Estadual, onde o Bahia, vencendo, ultrapassaria o Vitória, o que é importante também pensando em termos de decisão e mando de campo, né, para as próximas fases. Então é muito importante que o Bahia consiga agora com o time principal, mesmo que rodando, a maratona vai ser muito grande, então o torcedor precisa compreender. Eu acho que o torcedor, a nossa audiência aqui tem essa compreensão de que dificilmente o Bahia vai repetir escalação nesse início de temporada, porque os atletas vão precisar de minutagem e, ao mesmo tempo, vão precisar salvaguardar a sua condição física para que estejam inteiros e disponíveis nos maiores desafios da temporada. Então, é uma mistura de elementos que o Bahia vai precisar se atentar para conseguir uma boa pontuação no estadual e chegar à fase de decisão. Muito bem, né? O Bahia tem esse mês aí para se preparar também para a Libertadores, né? O jogo lá na altitude contra o The Strongest, né? Não vai ter muito tempo para se preparar especificamente para esse jogo, né? Vai ter que ali administrar com outras competições, o calendário super apertado aí, mas enfim, pelo menos está com um elenco mais robusto, o Rogério Ceni vai ter uma capacidade maior aí de rodar esse elenco. Bom, falta menos de 30 dias para o jogo, né? Isso. Menos de 30 dias, então 18, né? 18 de fevereiro, né? 25 dia 18 dias, de fevereiro. Então, assim, o Bahia vai precisar chegar na ponta dos cascos e vai precisar ter inteligência para poder gerenciar e buscar esse entrosamento que é importante, Fábio, mas também não desgastar atletas para chegar no principal compromisso desses primeiros meses de temporada com condições ideais para enfrentar esse desafio, né? O combo de jogos, né? Que você tem a altitude do lado de lá e no jogo da volta, um time também tarimbado, experiente, acostumado a jogar competição. É importante que o Bahia tenha sapiência para alcançar seu principal objetivo, que é ir para a fase de grupos.